Irmãos, vale lembrar que Apocalipse não é um livro fácil. Na verdade, o que trata dessa área escatológica não é algo fácil, né, de entendimento. Se fosse fácil, muitas pessoas teriam com facilidade respostas aí fora, né? Então a gente percebe que tudo que é grupo ligado a religiões aí fora, eles quebram cabeça em torno das profecias com relação ao tempo do fim. Então, irmãos, que Deus nos dê graça. A gente tem tentado buscar trazer aqui para os irmãos aquilo que nós temos de modo honesto ao olhar para o texto, que a gente pode talvez extrair dele. Podemos errar? Sim. Porque não temos total domínio disso. Porém, é importante que a gente observe com cuidado, por isso que devemos ter muito cuidado em tudo que a gente trata da Escritura, buscando reforçar o nosso entendimento, sempre olhando para outras passagens, e não olhando de modo isolado para textos, né? É por isso que nós, hora ou outra, estamos abrindo textos aqui paralelos, e não somente o texto que a gente se propõe a ler. Hoje, por exemplo, a gente vai ler Apocalipse, mas nós também vamos ler também outros textos para tentar trazer aqui vamos dizer assim, uma clareza melhor, para que possa nos ajudar a chegar no entendimento claro para nós, né? Seja algo que realmente fique claro para cada um de nós. Eu vou estar lendo aqui só o capítulo 14, do 14 até o 20, só para a gente fazer aqui só algumas observações. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a sua foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas fora do lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Quando nós encerramos lá, na semana passada, a 7ª trombeta, né, finalizando lá o capítulo 11, os irmãos estão percebendo que nós pulamos de lá para cá, né, 11, 12, 13, 2 capítulos inteiros. Por quê? Apocalipse, com frequência, ele vai contar uma história, parece que de modo cronológico, como é o caso das trombetas, em sequência, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 7ª, e parece que ele abre um leque, um paralelo entre a contagem da história para tentar recontar algo, ou tentar elucidar para nós algum mistério que desde a criação do mundo ele vem até nós, para depois voltar novamente a recontar da onde ele parou. Então, a gente está lendo aqui a partir do 14, porque é ele que se encaixa melhor dentro do contexto do que acontece ao finalizarmos o capítulo 11. O que aconteceu no capítulo 11? Só para a gente recapitular. O capítulo 11 vai tratar das 2 testemunhas na 6ª trombeta, né? Como resultado dela, 2 testemunhas que teriam uma proteção divina durante um tempo, o tempo da tribulação, onde elas teriam que profetizar durante esse período de 3 anos e meio, como o texto lá é bem específico. E uma vez concluída lá o seu trabalho de pregação, de anúncio dessa mensagem, debaixo de uma proteção divina, onde eles teriam poder, onde a Bíblia aponta lá que eles têm poder, é dado a eles esse poder, diz que assim que eles cumprem o propósito pelo qual eles estavam ali, diz que a besta que vem do abismo viria e os mataria. Mas que
após a sua morte haveria um grande festejar das nações, se alegrando por causa da morte dessas testemunhas mártires, porque, segundo o texto relata, eles incomodavam o mundo inteiro e não permitiram que seus corpos fossem sepultados, mas que permanecessem ali e começaram a trocar presente entre eles. Acho que durante 3 dias e meio eles ficaram ali até que ouviram uma voz do céu chamando: subam para cá. E o texto relata que eles se levantam diante dos seus inimigos, dos seus adversários, e se colocam de pé e vão sendo elevados aos céus. Não é isso? A ideia ali está clara para nós, irmãos, que é o desfecho que a Escritura sempre veio retratando ao longo dos tempos, que muita gente tem como arrebatamento. É o único ponto da Escritura que aponta o chamado da Igreja de Deus ou do povo de Deus para subirem, e, segundo o texto aponta, de modo visível diante dos inimigos. O que causa espanto para os inimigos, segundo o texto, eles ficam aterrorizados, acontece lá um terremoto que mata milhares de pessoas, e o texto, após isso, na 7ª trombeta, ele só diz assim: olha, cumpriu-se toda a vontade de Deus, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará. Esse é o desfecho da nossa aula anterior. Então, a partir do 14, os irmãos vão perceber que ele se encaixa perfeitamente com relação a uma continuidade daquilo que nós paramos na aula passada. Nesse contexto aí da fala do Daniel, falando sobre o arrebatamento da igreja no último tempo, ou seja, no último tempo lá da grande tribulação, é que o versículo 15 diz assim, ó: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Bem, essa pessoa, ou aquele que está sentado sobre a nuvem, aqui para nós só pode ser o próprio Senhor Jesus. Só para o Senhor. Ele é que vem sobre as nuvens, não é isso? Sim. Em todas as passagens que a gente for pegar, fazendo alusão ao retorno de Cristo, fala sempre dele vindo nas nuvens do céu, né? Então diz aqui que ele estava sobre a nuvem e foi dito a ele, ó: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la, né? Sim. Ou seja, a questão da ceifa, já está tudo pronto agora. E essa ceifa, claramente, a gente faz uma identificação, irmãos, lá com o capítulo 11, onde é descrito lá que as testemunhas, após elas serem martirizadas, elas eram colhidas agora. Então, naquele momento, elas foram levadas de encontro àquele que estava sobre a nuvem. Percebe que casa a mesma ideia? Eles foram tirados da terra, ou seja, arrebatados daqui da terra para ir de encontro àquele que estava sobre a nuvem. Então, se a gente faz essa junção da fala do crente aqui agora, do Jorge, eu queria fazer uma leitura de um texto aqui, que para mim ele é correlato do texto 14 que nós lemos, que ele vai apontar aqui que viu esse homem lá, sentado nas nuvens, que para nós, de um modo bem evidente, ali é Cristo que está ali sendo mencionado, estando na nuvem, mas diz que ele tem na sua mão uma foice, com o propósito de colher, fazer uma espécie de colheita. Quando nós voltamos no tempo, e a gente já tratou disso aqui com a Regiane, a Regiane já teve aqui, a gente já tratou um pouco sobre isso. Há um termo utilizado, batismo de fogo, apontado por João, que ele é mal compreendido e que ele se encaixa perfeitamente na menção que é feita agora dessa colheita que é feita no 14. Olha só como é que diz o texto lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. Fala de João Batista. Olha como é que João está falando. O machado está posto à raiz das árvores. A toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que na explicação dele, ele diz assim, no 12, versículo 12 de Mateus 3.
ele traz uma pá na sua mão, que aqui ele aponta a foice. A ideia é colheita. É um instrumento, né? Percebe que é menção do mesmo evento? Ele diz assim, ele limpará a sua eira juntando trigo no celeiro, batizado com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Mas queimará com batismo de fogo, que nunca se apaga a palha. Ou seja, o batismo de fogo apontado por João, a qual Cristo batiza, é um juízo sobre ímpio. E não um batismo glorioso, de glória. É um batismo de condenação. É por isso que aqui diz que tem um anjo que tem autoridade sobre o fogo, que vai exatamente ao encontro dessa segunda colheita. A primeira colheita do capítulo 14 de Apocalipse é da própria igreja. Que, para mim, ela vai retratar a igreja que se levanta no capítulo 11 lá. Depois de ter sido morta, e se levanta diante dos adversários, e eles veem ele subindo em novos corpos. Mas aqui ele aponta. Aí ele viu aquele que vem com a foice. Que João diz aqui, ele tem a pá na sua mão. Quando João diz assim, olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o mais poderoso. O que João está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou um homem falível. Qualquer um que chegar para mim e dizer, olha, eu me arrependo, eu estou arrependido e quero ser batizado, eu vou batizar porque eu não conheço o coração desse homem. Mas depois de mim vem um camarada, que, meu irmão, ele consegue ver através dos homens. Ele consegue enxergar o coração deles. A intenção de... E ele é capaz de fazer uma distinção de quem é honesto, sincero e de quem não é. E é ele que vai limpar a sua eira, pegando aqueles que são verdadeiros para um lado e separando a palha para o outro. E vai queimar um e vai absorver o restante aqui. Mas só ele tem essa capacidade. Então eu batizo com água, quem vier para mim eu vou batizar. Agora ele não. Ele sabe fazer a seleção correta. Ele ninguém engana. A mim vocês podem enganar. Então a ideia aqui do 14 é exatamente esse desfecho. Vou reler agora, uma vez lido a fala de João Batista, exatamente como o texto aponta aqui. Diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre ele alguém semelhante ao Filho de Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário outro anjo, bradou em alta voz aquele que estava sentado na nuvem, dizendo, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra já está madura e chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Percebe que casa perfeitamente com a fala de João? Perfeito. Fogo. Fogo é o que? Juízo. Saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Agora tome a foice afiada e junte agora os cachos. Ele usa o termo videira da terra, porque as suas uvas estão maduras, fazendo uma alusão aos ímpios. É aos ímpios porque o 19 vai ficar claro em 20. O anjo passou a sua foice sobre a terra, juntou as uvas e as lançou no lagar da ira de Deus. Percebe? Eles foram pisados fora do lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível do freio dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. É muita coisa. É muita destruição. Mas a ideia aqui, irmãos, é que para nós adentrarmos agora, que a gente vai passar agora para as últimas 7 pragas que Apocalipse aponta, que é a ira de Deus de fato, que é os cálices, a indicação que nós temos é que até a 7ª trombeta, todos os 7 selos, 7 trombetas, é dentro de um período da grande tribulação, onde o texto vai apontar que a igreja não está imune a passar por ela. Ela não está imune. Quando ele fala das 7 taças, ele faz agora uma separação. Dá a entender para nós que ele já passou, já foi, ele já colheu o seu povo e agora vai haver um tratamento com quem ficou. Quem ficou? Os ímpios. A igreja já subiu. Então a gente sempre conta pela Escritura que a igreja ela não é privada daquele momento. É porque tem uma ideia, Daniel, de que a grande tribulação como um todo é para ímpio. Sim. Não tem essa ideia? Sim. É simplesmente para punir os pecadores. Correto. Mas parece, nós, por essa questão das trombetas,
que a igreja ela vai estar aqui nesse período dessa aflição que vai existir no mundo todo, tá? E parece também para nós que é na última parte dessa aflição que vai atormentar o mundo todo, digamos assim, é que a igreja será de fato arrancada da terra. Correto. Correto. E há fortes evidências disso, porque não há só um texto na Bíblia que aponte isso. Há vários textos. O Valdir, que mesmo citou, certa vez, eu não sei se numa conversa com alguém, ele vai apontar um texto lá de Paulo, não sei se é os Tessalonicenses, que diz lá, ao ressoar da última trombeta. Sim. Ou seja, qual é a última trombeta? A sétima. A sétima. Aqueles que morreram ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Toda Coríntios 15. Toda a indicação da Escritura, ele vai apontar para a igreja sendo levada no soar da última trombeta. Ele é bem claro. Tanto é que a Márcia está aqui com a gente, os irmãos, parte dos irmãos aqui não conhece, né? Amiga da Rejane, já esteve aqui conosco. E é até difícil da gente tratar de modo grosseiro ou rápido sobre isso, porque os irmãos, a gente já estudou muito sobre isso, então já está mais claro para eles e não tão claro para ela. Ô Daniel. Oi. Vale ressaltar também que aquela história que a gente sempre ouve nas igrejas, né? Do arrebatamento em 2 etapas. Isso a gente não encontra na Bíblia. Isso aí o pessoal fala o que ouviu e repete, né? Insensatamente. Eles ficam falando. Eu mesmo falei isso há muito tempo. Mas eu nunca ia atrás. Onde está escrito na Bíblia as 2 etapas? Né? Exato. Então todo mundo fala, mas ninguém tem nada de texto bíblico para provar. Só perguntar para alguém, onde está escrito aí as 2 etapas? Está onde? Ninguém tem referência. Mas todo mundo fala. Correto. Então, irmãos... Oi, Valdir. Só me passa a referência lá de Mateus, por favor. Foi Mateus 3. Foi Mateus 3, não foi? 3, capítulo 3. Isso, Mateus 3, qual foi o versículo? Pior que eu já fechei aqui. Vou pegar aqui rapidinho. Jorge vai pegar aí. Tudo bem, só isso. Obrigado. 3 e 12. Mateus 3, versículo 12. Isso. 3, 12. 12 em diante, tá? Aquela colheita que é citada no 14, que eu fiz a correlação com o texto de Mateus, é um indicativo da separação de Deus dos ímpios. Tanto é que certa vez diz assim, por que a gente não vai logo e separa logo o joio do trigo? Ele fala, não, deixa que cresça junto, não arranca logo não. Ou seja, porque Deus tinha determinado uma época em fazer uma separação. A separação é feita depois da 7ª trombeta, quando Cristo volta. Quando ele vem nas nuvens com a foice. E a partir daí, ele vai descer 7 novos flagelos que a igreja agora não participa. A igreja participou até a 7ª trombeta ali. Agora que é só ímpio, com um adendo. Israel, o remanescente, ele se faz presente aqui dentro desse contexto. E Deus o livra de maneira sobrenatural. Um remanescente de Israel fica aqui dentro, nesse contexto, junto com os ímpios. E vai ter passagem clara. E tem passagem, e não é só uma não, tem mais de 20 passagens em toda a Escritura que aponta essa evidência. Remanescente. Remanescente é um grupo restante de um número maior. Um número reduzido, é o remanescente, é o que sobra. Crentes. Tá, sobe, fica o remanescente? Não. A Escritura aponta, Márcia, com clareza, não é obscuro. Não, sim, mas é porque a gente não tem como esgotar essa questão dos israelitas, até porque vai atrapalhar aqui a questão que a gente está se propondo a trazer hoje. Mas nós, posteriormente, a gente pode trazendo o texto de evidência. Eu quero trazer a grosso modo só para te deixar esclarecida para a gente seguir. A Escritura aponta que Deus tem um propósito na vinda de Cristo ao mundo em estabelecer um reino de domínio eterno aqui, que começará por 1000 anos no mundo. Nesse mundo presente que a gente tem aqui, literalmente. Literalmente. Qual o propósito dele? Fazer com que a promessa dele, feita a Abraão desde lá do passado e aos patriarcas, se cumpra de que ele faria de Israel uma grande nação e que nunca se concretizou, porque Israel, ao longo dos tempos, sempre fracassava em obedecer a Deus,
de tal modo que Deus enviou seu filho e criou uma nova aliança, anulando a aliança que ele fez judaica lá atrás, de fazê-lo uma grande nação. Mas Deus disse que jamais deixaria, se esqueceria da nação dele. Isso é tão verdade que Paulo fala lá, que assim que houvesse entrado a plenitude, a totalidade daqueles que Deus sabe que seriam salvos entre aqueles não-judeus, todo Israel seria salvo. No futuro. E todo Israel é citado aqui, cada tribo, no próprio Apocalipse, como sendo selado por Deus naquele tempo, 144 mil de cada tribo. Deus 12 mil de cada tribo. Ou seja, embora Israel tenha muito mais que 144 mil em cada tribo dentro daquele período, parte vai morrer. É isso que o texto aponta. Os profetas apontam assim. Parte do povo vai morrer e vai sobrar um povo judeu que só Deus conhece, e é esse povo que ele vai guardar. Para quê? Para que no milênio ele seja rei e esse seja o povo dele lá, que vai reinar com ele. Em vida. Em carne e osso. Em carne e osso. Sangue. Distinto da igreja arrebatada. Essa é a questão. A igreja ela é levada, os que creem em Cristo, até aquele momento, e esse grupo israelita em carne fica no mundo. Quando for feita a leitura dos textos lá na frente, vai o ficar... texto vai ficar... Nós vamos ler um texto aqui no final, que vai deixar isso bem, bem claro. Mas eu achava que começa Abraão no passado, vai persistir em geração, eu achava que isso, quando você passava a ter em Deus, se tornar filho e não mais criatura, você fazia parte do Israel de Deus. Eu achava que o Israel de Deus era não deixa de ter seu lado também verdadeiro nesse aspecto. A questão é que a gente não pode desvincular, e ao desvincular a gente perde a ideia clara daquilo que os profetas anunciavam. Tem uma fala de Jesus, não sei se a Márcia lembra, Jesus, quando ele é rejeitado pelo seu povo, os judeus, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejam aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí ele diz assim, deixo a vossa casa desolada. Desolada o que? Sem vida. José. Desolada. E vocês não me verão mais, até que outra vez eu ouça vocês dizerem, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Os judeus rejeitaram a Jesus, razão pela qual eles clamaram pela soltura do criminoso Barrabás e pela crucificação do seu Senhor, que veio para libertar eles, mas eles não quiseram. Percebe? Então até hoje os judeus, Israel, ao longo desses séculos lá, eles não creem em Jesus como filho de Deus. Jesus para eles é um profeta de Deus, mas não filho de Deus, Deus. Eles não creem dessa forma. Um ser divino, né? Um ser divino. Nunca creram dessa forma, percebe? Então eles estão cegos. Mas a Bíblia diz que eles um dia ainda eles vão de crer em Jesus. Como nação. Como nação. Isso está no futuro ainda. É por isso que o milênio existe, por causa de Israel. O milênio não teria sentido se não fosse pelo Israel. Agora faz sentido. Eu nunca vi essa explicação. Ô, Daniel. Oi. Vale ressaltar também para a irmã aí, qual o nome dela? Márcia. Márcia. Vale ressaltar para a irmã Márcia que hoje nós somos aceitos como povo de Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que nós somos enxertados. Nós não somos verdadeiros na origem de Abraão, sabe? Sangue de Abraão, sangue de Isaac, sangue de Jacó. Quando o Daniel se refere aí aos remanescentes que ficaram vivos, esses são sangue verdadeiro. Eles têm geneticamente sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entendeu? Eles são filhos mesmo, de origem. No nosso caso, nós também somos filhos, mas nós somos filhos adotivos. Você entendeu? Nós somos povo de Deus, mas nós somos adotados. E os remanescentes não. Os remanescentes são filhos de sangue mesmo. Muito bom, Dimas. Então, muitas passagens, e só para endossar a fala do nosso irmão Dimas, e muitas passagens nas cartas, né, apontam essa afirmativa que o nosso irmão Dimas acabou de trazer à luz aí. Né? É importante o entendimento sobre esse aspecto, né, da nossa posição em Cristo, da posição também de Israel em relação a esse retorno dele,
é imprescindível o entendimento nosso quanto a essa separação, até para entender os fatos que serão relatados aqui no Apocalipse, como já foram tratados aqui, a questão dos selos, a questão das trombetas, e agora em relação às taças. É imprescindível o entendimento sobre esses aspectos em relação, no que se diz a relação do povo de Deus. Então a fala do Dimas aí é muito importante. Correto. O que eu ia falar é o seguinte: a correlação que é feita entre a promessa feita a Abraão, quando é dito lá, de ti farei uma grande nação, né, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é um equívoco quando a gente associa isso à promessa que se revelou através de Cristo, na adoção agora dos gentios, dos não-judeus, que é o nosso caso. Onde, como disse aqui o Dimas, apontando lá a fala de Paulo aos romanos, ele usa lá uma analogia lá de um enxerto, né, de uma planta ligada a outra de modo antinatural, feito de modo grosseiro ali, mas foi feito. Não foi naturalmente, ela não cresceu ali, mas ele foi juntado para receber parte da seiva daquela, vamos dizer assim, da videira verdadeira, ok? Nós. Então nós começamos, exato, então nós passamos a ser participantes de uma promessa que não era nossa. É isso que o texto vai revelar. Percebe? A promessa era só para judeus, não era para nós. Mas Deus vem e nos coloca lá junto, agrega o seu povo pela promessa a Abraão. O que nós não podemos fazer, Márcia, é pegar aqui e traduzir isso como um tudo na promessa. Porque a promessa de Deus vai além de uma questão do agregado dos gentios a Israel, no sentido amplo de dizer agora são todos o Israel de Deus e a promessa de Deus se resume a esse Israel. Quando nós vamos ao texto bíblico, ele vai apontar que a nação de Israel, né? Israel como nação, tem propósito de Deus ainda para ele, incrivelmente. Como foi no passado. Uma única nação no mundo escolhida por Deus. Deus vai fazer isso no milênio. E haverá Israel vivo como nação em carne e osso, e será liberta dentro de todo o processo da tribulação para aquele fim. E será selado por Deus. E você vai perceber aqui em algumas leituras que Deus faz distinção quando castiga e diz assim, olha, só aqueles que têm a marca da besta. Numa clara alusão de que aqueles que não têm, eles vão passar ileso disso aqui. É bom deixar claro, viu, que sempre houveram judeus que creram em Jesus como filho de Deus, né? Sim. Então o próprio Paulo vai dizer, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, da descendência de Abraão, tá? Então a minoria do povo judeu creu em Jesus. Mas a liderança, a cúpula do judaísmo daquela época, nenhum deles creram. Como nação, ela não se foram formou. os líderes dos judeus que foram lá e venderam a Jesus aos romanos. Entregou lá para ser morto. Certo? Então, a nação em si não acolheu a Jesus. Alguns poucos de lá acolheu. Mas a maioria, a nação, a liderança de lá não acolheu a Jesus. Para ele, Jesus não passava de um impostor, um mentiroso. Exato. Então, uma vez claro para nós, irmãos, que se trata agora de um quadro onde só se há no mundo gentios, não cristãos, não regenerados, os ímpios, junto com o próprio Israel, agora remanescente. Segue-se agora o texto 15, agora, capítulo 16. 16. É o 16, Clemente? Tu quer ler um pouquinho antes que o 15? Não. Era isso mesmo. É o 16. É isso mesmo, é isso mesmo. 16. É o 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2 e do 16. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Primeira praga, né? Ou seja, feridas, úlceras, se abriram em todos aqueles que tinham a marca da besta. Lembrando que quando a Escritura aponta daqueles que se voltam para o anticristo ou para a besta, dentro do contexto, diz que toda a terra, povos, línguas e nações ficarão admirados e seguirão a besta. Não é pouca gente, não. Somente aqueles que têm o nome escritos no livro da vida é que não aderiram à marca da besta. Então aqui a gente pode concluir, irmão, que a impiedade em geral foi acometida
desse flagelo, úlceras, nessa primeira taça, que é a própria ira de Deus, né? Versículo 3 diz assim, olha, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Não. É aí que a gente ia fazer uma correlação aqui. Quando nós voltamos lá para as trombetas, os irmãos vão se lembrar aí, que toda vez que Deus trazia um flagelo através da trombeta, ele trazia um flagelo em alguma parte da terra, ou no mar, ou no céu, e sempre estava ligado ao que a Márcia está apontando, um terço. Um terço era atingido, um terço dos animais, só que aqui a coisa é tão mais grave, tão mais elevada, tanto é que o próprio termo aqui, cálice da ira, já é bem mais pesado do que trombeta. Sim. Ou seja, já é exatamente o castigo divino. Até porque, Daniel, lá nas trombetas, os irmãos devem se lembrar, nós estudamos isso lá no capítulo 8, é dito lá que um terço do mar, ou seja, do todo ser vivo que havia no mar, lá na trombeta, me parece que é na segunda ou a terceira trombeta, morre. Um terço de todo ser vivo no mar vai morrer. Exato. Mas aqui não, aqui já diz que não escapa mais nenhum. Desses 2 terços que sobraram, agora morre tudo. O mar inteiro, né? O mar inteiro. Todo ser vivo que há no mar, agora com esse cálice agora, que é o segundo cálice, não escapa mais nada, não há mais nada vivo no mar. Exato. Até faz sentido, né? Se você pensa em trombeta, no trombeta nós estamos anunciando. Estou anunciando que haverá um fim, vai acontecer. Mas não vou destruir todos, vou destruir uma parte para que vejam quem sou. Sim. Correto. O que eu vou fazer? Não quer crer? Aí agora com o cálice é diferente, né? Imagina, o cálice. Agora o cálice é total. Literalmente fazer isso aqui É tem total. como dizer que não é para cruz. Correto. O terceiro anjo, capítulo 4, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, que é água doce, que também é citado lá nas trombetas também. O ferir de uma terça parte. Só que aqui ele diz que de forma integral eles se tornaram em sangue também à semelhança do mar. Não um terço, né, crente? Não Mas um terço. Na totalidade. Exato. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Perceba, os irmãos, que quando ele fere aqui os rios, Deus não é louvado por uma questão de uma vingança cega, sem lógica. Todo o céu celebra o que Deus está fazendo, porque é justiça que ele está trazendo. O sentido da ação de Deus não é que Deus está sendo injusto, muito pelo contrário, é que ele está agindo de modo justo, uma vez que esse povo sempre foi rebelde e obstinado contra Deus e contra o seu povo, dizendo que eles derramaram o sangue do teu povo. E tu agora retribui a eles, dando sangue para beber. Agora imagine, irmãos, um desespero só. Não existe mais água potável no mundo. Água doce. E agora todo lugar há sangue. É uma situação meio desesperadora, né? Então, para não morrer, a gente ouve relato de pessoas aí que devoram seus próprios companheiros. Tem um avião, parece que caiu no México, né? Há anos atrás aí. Não, foi no México? Foi nas cordilheiras. Isso, não tem essa situação? E foi feito até um filme. Eles tiveram que comer a carne dos seus companheiros que iam morrendo para não morrerem. Ou seja, é uma situação desesperadora. Então parece que aqui eles vão ter que beber sangue exatamente para não morrer, porque não terá outra coisa para ser ingerida. Olha o desespero. Correto. Não, nesse período aqui a igreja já foi tirada, foi levada. Exato. Tá? Glória a Deus. Essa é linda. Tem gente aqui que está bem, meu irmão, feliz aqui por não estar participando disso. Esses eventos aqui relatados, e que nós vamos citar ainda os outros textos, estou me lembrando de um texto lá em Hebreus. Um Hebreus lá, que ele diz: Deus é fogo consumidor.
Deus é fogo consumidor. Sim. Expressa a magnitude da sua justiça. E a ira de Deus, ela se manifesta de maneira justa ao homem pecador. E aquilo que aqui ele está fazendo se cumpre. Ou seja, vai de acordo com a sua natureza. Deus é santo e Deus é justo. E retribuirá aos homens segundo as suas obras. É maravilhoso. Redunda em glória, meus irmãos. Redunda em glória. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele é maravilhoso, né? Correto. E para mim ele só endossa a fala de Jesus que ele... Ora, outra eu estou citando isso aqui, mas é porque eu não tenho como não fazer alusão disso. Quando Jesus aponta de modo repetitivo, todo o seu ministério repetindo a mesma fala, né? Sempre repetindo, olha, o reino de Deus está vindo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele estava falando exatamente dessa destruição. O reino de Deus vem em quem? Juízo. É por isso que ele diz, arrependam-se, casa perfeitamente. Porque Márcia, quando eu ouvi esse texto, o reino de Deus está vindo, não compreendendo exatamente o que queria dizer, eu via sempre como algo maravilhoso do início ao fim essa frase, mas ela não é. Dependendo de como você se encontra, ela não é uma boa palavra. O reino de Deus está vindo. Suponha que eu sou uma pessoa totalmente rebelde a Deus ou a sua doutrina. O reino de Deus está vindo. Isso é algo bom para mim? Que não. É como já se chamando a atenção. Exatamente. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. É um alerta, é um perigo. Cristo está fazendo um alerta o tempo inteiro. E incrivelmente, incrivelmente, quando ele prega, ele é repetitivo em todo lugar que ele vai, ele fala isso. E quando ele separa os discípulos lá em certa ocasião, né, para na prática eles fazerem um trabalho ali, uma vez que já viram o Senhor fazer várias vezes, ele disse, olha, agora eu vou ficar aqui na entrada da cidade, vocês vão de 2 em 2 e entram na cidade aí. E à medida que vocês forem andando, anunciem, olha, o reino de Deus está vindo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa fala, ela é repetida diversas vezes. Então, a ideia é um alerta e um chamado ao arrependimento para quê? Para que a pessoa seja liberta da ira de Deus. Porque a ira de Deus um dia cairá sobre o mundo. E é aqui que está apontando ela. Né? Então, quando Cristo fala, olha, o reino de Deus está vindo, ele está falando da ira de Deus está vindo. Seria a mesma coisa. Né? Aí no 8 aqui, irmãos, versículo 8, ele diz assim, olha, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Também lá nas trombetas é dito que uma terça parte do sol, das estrelas, atingido também. É atingido para não dar a sua luz, a sua claridade, né? Mas aqui não, é dito, aqui nessa taça, né, que é a quarta taça, né, derramada, diz que o sol vai queimar, ou seja, imagina uma temperatura, possivelmente um aquecimento global, né? Então, se ele vai queimar, então a 40, 50 graus por aí, né? 50 graus para cima. Então, as pessoas vão ser queimadas por esse sol. Né? Então, não vai ter mais, como é que chama, a camada de ozônio, que fala aí para se proteger. Não tem água. Não tem nada. Então, o negócio aqui é violento. Vai queimar. E como resultado disso, é dito aqui que os homens irão, que é dito aí, eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. Sim. Observa que a postura desses pecadores aqui, irmãos, que estão sendo punidos por Deus, eles não se arrependem. Eles fazem amaldiçoar a Deus. E quando você se arrepende, você faz dizer, Deus, me perdoe. Você pede perdão e aceita aqui a sua não. punição. Eu mereço. Eles estão praguejando contra Deus, amaldiçoando a Deus ainda. Estão sofrendo tudo, em vez de se arrepender, não, estão amaldiçoando a Deus. De forma analógica, não deixa de ser como eles estavam dando no deserto, lá quando saíram do Egito. Exatamente. E praguejaram, poxa, saí da terra do Egito, não tinha carne para comer, e o Senhor me traz aqui para o deserto para morrer de fome e de sede. Isso. Deixa de ser uma praga. A mesma ideia. Correto. A coisa ainda vai mais além, né? Se recusaram a se arrepender
e também se recusaram a glorificá-lo. Exato. É bem semelhante também à reação do próprio Egito diante das pragas lá. Percebe? Isso. Mesmo depois de tudo o que Deus de Moisés, na verdade Moisés estava como representante o tempo todo, de maneira física, diante daquele povo, mas o povo, mesmo depois que Moisés sai dali com o povo, ele fala, quer saber, vamos atrás deles, vamos acabar com todo mundo. Percebe? Uma ideia de vingança total. Um Egito já sucateado, o povo cheio de praga já, úlcera. Imagina, tanto sofrimento. Perderam seus filhos primogênitos e mesmo assim acharam força dentro deles para subirem em seus carros e cavalos e seguir adiante do povo hebreu. Ao invés de olhar para si e se arrepender e mudar. Percebe? E mesmo assim, o orgulho, a arrogância fez com que eles fossem atrás para perseguir. Não há espaço para o coração do impenitente, para o coração do ímpio. Numa situação dessa aqui, não há espaço para arrependimento. Nenhum. O coração desses homens não se voltarão para Deus, nem desta situação. Porque para eles, meu irmão, já existe a sentença. E Deus cerrou o coração deles até para isso. Até para se voltarem. O que só resta para eles, meu irmão, é juízo de Deus. Nada mais. Só isso resta para eles. É porque o verdadeiro arrependimento, ele pressupõe a ideia de que aquele que está ali arrependido, ele se vê como merecedor do castigo. A pessoa, quando ela não se arrepende, ela se vê injustiçada. É a injustiça que estão fazendo comigo. Eu não mereço. E ela nunca consegue se ver no nível de alguém que, de fato, ali é pecaminosa ao extremo. E que esse nível aí. É isso aí mesmo. E isso é tão verdade que o reflexo disso aparece aonde? Lá na cruz. Quando Cristo é crucificado e aquele ladrão, um dos ladrões que estavam lá do seu lado, disse, olha, esse aqui sofre de maneira injusta. Agora nós não, nós aqui estamos sofrendo porque nós merecemos estar aqui. É isso. O verdadeiro arrependimento traz consigo a consciência de que nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus. Se o homem não consegue chegar a esse nível, meu irmão, ele está perdido. Quando Davi orava, ele falava assim, eu sei que o Senhor será justo no teu julgar em relação a mim, quando ele confessa seu pecado. E o Senhor será justo se me condenar, é mais ou menos a ideia que ele está passando. Mas ele clama pela misericórdia, mas seja misericordioso. Mas se o Senhor me condenar, o Senhor é justo. Porque eu mereço ser condenado. Agora, o ímpio jamais se vê como alguém que mereça sofrer. Ele é ímpio, ele ignora Deus a vida inteira, mas ele se vê como alguém, meu irmão, que não merece. Por isso que ele pragueja contra Deus. É por isso que ele vai praguejar contra Deus. Nós não merecemos isso. Às vezes a pessoa praguejar. Porque você também vê os que falam, Deus é o cara bom. Exatamente. Canso de ouvir isso. Deus é bom. O próprio Jesus falou de inferno, não sei quantas vezes. Mas é porque também, irmãos, tem essa confusão de falar que Deus é bom. A questão também que pesa muito, irmãos, é porque as pessoas ignoram a questão da vinda de Cristo há 2000 anos atrás, na figura de um servo sofredor, como é dito lá no profeta Isaías 53. E num propósito de redenção. Então, quando você olha para o Jesus dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, gente, é incabível você ver aquele homem pegando uma arma e agredindo alguém. Não é verdade? Ele mesmo diz assim, olha, se alguém te ferir numa face, dá outra. Não é assim? Orai por aquele que vos persegue, faça o bem àquele que vos faz o mal. Então, é incabível você olhar para aquele Jesus, aquele homem simples, humilde lá, ele agredir quem quer que seja, tirar o sangue ou esbofetear quem quer que seja. Aí a leitura que as pessoas fazem, que esse é o Jesus de sempre. Só que a Bíblia, quando descreve Jesus, ele vindo agora, novamente, ele não virá mais como servo sofredor. Como aquele homem moribundo, sabe? Frágil, digamos assim. Ele não virá mais naquela condição. Ele virá agora como um rei. Rei dos reis e senhor dos senhores. Ele virá como um juiz de toda a terra para julgar e retribuir aos homens segundo as suas obras. Percebe? É por isso que a Bíblia fala que ele vai governar com cetro de ferro. Ou seja, ele vai se impor sobre toda a autoridade da terra. Coisa que ele não fez há 2000 anos atrás. E as pessoas confundem isso. Então é dito lá que ele vai derramar sangue, que vai chegar ao freio dos cavalos, o próprio Jesus. Aí a pessoa diz, não, mas que negócio é esse? Jesus matando? E vai matar em muita gente o próprio Jesus. Percebe? Elas têm dificuldade de entender isso, porque aquele Jesus não fazia isso. E não fazia mesmo.
Mas o Jesus que vai voltar, esse vai matar muita gente. O próprio Jesus. Agora pergunto, vê se as igrejas ensinam isso. Vê se tu vê o meio religioso ensinar que Jesus vai vir como vingativo, com justiça vingativa, para punir os pecadores e matar pessoas e derramar sangue de gente. Você não vê a igreja falando isso. Nenhuma delas fala isso. É um Jesus de amor, que passa o pano no erro do homem. É um gênio da lâmpada, hein? Que só Esfrega só 3 ouve vezes você pra estudinho. Não interessa o que tu faça, no final vai tudo dar certo. Tu vai ser uma bênção, tu vai ser vitorioso. No final dos ovos, todo mundo, meu irmão, vai se dar de bem. Basta crer. É. Crer. E esse Jesus que foi anunciado, que foi pregado, que foi ensinado ao longo de muitos anos, é um outro Jesus. É um outro Jesus. Então, meu irmão, venderam um Jesus aí, ó. Venderam um Jesus, sabe? Totalmente contrário ao Jesus da Escritura. E essa massa, meu irmão, ela tem dificuldade. Essa massa de pessoas, de gente, tem dificuldade de entender à luz dos textos, sabe? Então, homens, meu irmão, interpretaram falsamente, entende? Ensinaram de maneira errônea essa massa de pessoas. Agora, culpados são tanto esses que ensinaram, como esses também que absorveram tais ensinos, sem tomar o devido cuidado, sabe? De observar os textos, sabe? Na sua honestidade. E esse é o grande problema. Razão pela qual, Cabral, muita gente no meio religioso, a gente que caminhou muito tempo lá dentro, eu fiquei mais de 20 anos dentro do meio religioso, havia um medo por parte de muitos lá, essa questão do Apocalipse. Muita gente temia a própria leitura. Tinha um primo meu lá que dizia, eu não leio o Apocalipse. Uma é que eu não entendo, e a outra é que eu tenho medo daquilo ali, das coisas que é dita ali. Sabe? Ou seja, porque parece que não encaixa. O Jesus bonzinho parece que já não será mais tão bonzinho. Então eu não quero um Jesus que não seja bonzinho. Só quero um Jesus que me ame. Só isso. Não interessa o que eu seja, o que eu faço eu deixo de fazer. Eu só quero que ele me ame. É sério? Ou seja, eu quero que ele me aceite e eu ande do jeito que eu quero. Não vi conforme as suas consciências. É isso. Então o Apocalipse aponta como Jesus voltará. Exato. Um Jesus segundo o seu coração. Um Jesus segundo o seu coração. Essa aí é a realidade. 10. Versículo 10, irmãos. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Novamente enfatiza a ausência de arrependimento. Exato. Nesses homens. É bom deixar claro também, né, Cabral, que o arrependimento, irmãos, é uma obra espiritual. Significa dizer que o homem de si mesmo, ele jamais se arrependerá. Tá? Quem convence todo homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Exato. Tá? Se o Espírito Santo de Deus ele não convencer o homem, meu irmão, esse certamente estará perdido. Percebe? Ele está perdido. Então é uma atuação sobrenatural de Deus. O que É por isso que há uma sentença clara aí, porque de maneira nenhuma, meu irmão, achará no coração de tais homens um espaço para esse arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é uma obra divina e já há uma sentença de Deus para tais homens. Essas taças, essas pragas devidas das taças, já é, meu irmão, vamos dizer assim, a sentença de Deus para estes homens. Não há espaço mais. Né? O texto só aponta aqui, só mostra que uma realidade aqui, mas
O real da situação é que no coração deles não tem mais brecha para arrependimento. Não existe mais. Não existe. Ao ver a severidade de Deus aqui no derramar da ira, fica mais evidente para nós quando Jesus aponta lá para os seus discípulos, quando ele, ao ensinar os discípulos, ele dizia assim: olha, vocês serão perseguidos, odiados de todos por minha causa, mas tenham bom ânimo. Aí ele diz assim: olha, e não tema o homem que pode matar o corpo, ou seja, não se sinta intimidado, mas temam aquele que é capaz não só de matar o corpo, como lançar alma e corpo no inferno. E esse quem é? Esse você deve temer. E ecoa outra fala também, não sei se é lá em Hebreus, dentro das cartas que diz assim: olha, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Cabral citou agora. Não é isso? Hebreus. Ou seja, o termo terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando lá, eu acho que Provérbios, ele vai falar assim: olha, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Percebe? Temor. Quando a gente ouvia o termo temor, dentro o meio religioso ele tenta tanto assim abrandar as coisas, florear demais, que ele tira aquilo que está evidente no termo. Quando eu digo assim, você tem que temer alguém, é o quê? Respeitar? Não, é ter medo. É ter medo porque ele é severo. Quando Cristo fala assim, não temo que mata o corpo, ele está falando de ter medo literal. Então, quando ele contrapõe, ele diz assim, tenha medo daquele que mata a alma, que mata o corpo e lança a alma no inferno. Ele está falando, tenha medo não é de homem, tenha medo é de Deus, porque ele é que pode trazer uma punição severa sobre você. Ele não está falando de você simplesmente o respeitar, ele está falando, tenha medo. O reino de Deus está vindo, o juízo, o cálice da sua ira vai ser derramado. Tenha medo, arrependa-se, porque ele é misericordioso. Não tenha medo porque ele é um ser que vai... a intenção dele é só te destruir, não. É porque ele é tão justo. Se você for culpado no tribunal dele, ele não vai te passar o pano. É isso que Jesus está dizendo. Ele não vai te ter como inocente se ele vê uma culpa em você. Então, se você não se arrepender e chegar naquele dia sem arrependimento, você está frito. Ele não vai, de forma alguma, abrandar para você. Ele é fogo consumidor. A base do seu trono é justiça, como diz o texto sagrado. Justiça. Que é o que estão clamando aqui quando ele derrama as taças. Deus justo, soberano. Dá um exemplo de um juiz aqui na terra que tu gosta sempre de falar, que acordou com um coração bondoso, generoso. Sim. Dá um exemplo novamente. Correto. É mais baseado naquele texto lá do justo e justificador. Há uma passagem em Romanos que Paulo fala assim que Deus, o enigma em relação a Deus e à humanidade que ele queria salvar, o povo que ele queria salvar, é que Deus ele é um ser justo. Ele não é 90% justo, ele é 100% justo. Tanto é que ele é chamado de o juiz perfeito na antiga aliança, ele é o verdadeiro juiz. Quando se fala de um juiz, o que você espera do juiz? Que ele seja correto, que ele haja segundo as normas da lei. Ele não pode, a seu bel prazer, dizer assim, olha, apresenta-se aqui um criminoso que tem filmagem contra ele, tem testemunha que viram o crime que ele cometeu, ele está com sangue na roupa, ou seja, e é confesso. E ele confessou. Chega lá para o juiz disse assim, olha, hoje eu acordei com tanto bom humor, sabe? Meu coração está tão bom hoje, gente, que eu resolvi o seguinte, olha, eu vou perdoar esse camarada. Eu vou absolver ele. Imagine que você é a família, teve lá, sei lá, um ente seu querido lá, que está arrolado ao crime desse cara, e você está assistindo esse juiz, que deveria agir de acordo com a lei, dizendo assim, olha, por causa do meu coração bom, eu vou absolver esse cara. Não. O que Deus faz é o seguinte, o texto diz lá, ele teria que ser justo e justificador. Deus queria justificar o povo, mas ele não poderia abandonar o seu termo de justiça. Então ele teria que punir. O que ele fez? Traga meu filho, meu único filho aí, a semelhança do que eu pedi lá a Abraão no passado. Como uma alusão do emblemático sistema que estava em volta da justiça de Deus. Ele fala assim, olha, literalmente eu vou abandonar o meu filho na cruz, literalmente eu vou lançá-lo no inferno. Deus não encenou com Jesus na cruz. Jesus disse assim, olha, se possível, passa de mim esse cálice. O que é cálice? Nós estamos lendo aqui, o que é o cálice que Jesus estava falando? Da ira de Deus. Lá no Getsemane, irmão. Quem é que recebe o cálice da ira de Deus se não são os pecadores?
Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Quando ele se faz pecado por nós, não é figurativamente. O texto lá é claro. Diz que ele suava gota de sangue, clamando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O cálice é a punição de Deus, que Deus só concede aos ímpios como retribuição pelo seu pecado. Ele se fez pecado literalmente e sentiu Deus ausente na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre teve durante toda a eternidade com o Pai, sempre sentiu Deus próximo de si. Na cruz ele foi abandonado, porque Deus não tem parte com pecadores, e ele era pecado puro por nós na cruz. Aquilo não foi encenação. E ele desce ao inferno porque ele desceu como pecador. O pecador não vai ao céu, ele vai para o inferno. O texto bíblico diz: ele desceu até o profundo abismo. Mas poderoso que é, sendo Deus, ele consegue tomar a chave e sair de lá. E a ressurreição dele é que nos garante uma ressurreição com ele também. Mas ele teve que pagar o preço, ele teve que se ausentar do próprio Pai na morte, porque ele se fez pecado por nós. O texto fala assim, diz que ele foi contado com os transgressores, ou seja, dos transgressores ele era mais um. Deus não o viu como alguém justo. O terceiro transgressor. Ou seja, ele mesmo não tinha pecado, mas ele assumiu o pecado do homem. Deus literalmente não viu Jesus como um ser justo na cruz. O Pai não via Jesus como um ser justo. Por mais que ele andou a vida inteira sem pecado, mas quando ele chegou naquele momento, Deus viu o pecado de todo mundo nele. Não teve um só, irmãos, da sua igreja que o Pai não viu ali, diz assim: ó, a Deus agradou moê-lo, lá em Isaías 53. Quem moeu o filho na cruz foi o próprio Pai. É por isso que quando ele pede a Abraão com um simbolismo, ele diz: vai lá e mata o seu filho, porque quem vai matar o filho sou eu. Não são homens que mataram Jesus, o próprio Deus foi que matou para cumprir o propósito da justiça. Ele tinha que esmagar o pecado. O pecado ele não podia simplesmente dizer: eu vou perdoar pela bondade, vou passar o pano e fingir que não vi. Não, o pecado, pela minha justiça, eu tenho que punir alguém aqui. E eu vou punir alguém que tenha condição, impureza de receber o pecado desse povo. Quem? O próprio filho dele, que não tinha pecado. Sejamos... Nós vivemos dentro do sistema religioso uma vida inteira e nunca é explicado isso a ninguém. A maioria dos evangélicos no mundo não entende isso até hoje e vive lá achando, quando alguém fala assim: olha, ele pagou por nós o preço na cruz, ele não entende o que significa. Ele não sabe. Na prática ele não sabe. É que Deus esmagou o filho dele literalmente, vendo o filho dele como um pecador naquela hora. Olha só. E ele bebeu do cálice da ira do próprio Deus, porque é destinado aos pecadores. Tanto é que aqui, Deus separa a igreja para derramar o seu cálice da ira aqui, porque é para pecador. E outra, irmãos, a gente fica muito assim receoso, porque parece que Jesus queira fraquejar diante da morte em si, né? Não, mas a questão é que ele sabia o que estava nesse cálice. Sabia. O temor dele era o que estava no cálice, para não beber o cálice. Não era a morte em si, aquele que mata somente o corpo. Entende? Então Jesus ele nunca teve medo em si da morte, mas o receio dele era aquilo que estava dentro do cálice. Então ele foi punido como pecador, e como pecador foi lançado ao inferno. Como pecador. E do inferno ele triunfou em vitória. Lá do inferno. Correto. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 12, irmãos. Sexta taça aí. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas, para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Versículo 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sexto cálice, ele vai apontar aqui uma ideia. Eu estava comentando com o Jorge ontem, o que parece ser da parte de Deus uma preparação, onde ele mesmo parece que prepara uma tocaia.
Ele diz assim, olha, eu vou secar o rio Eufrates para facilitar que os reis do Oriente cheguem aonde eu quero que eles estejam para uma batalha. Então parece que ele facilita, parece que a ideia é essa, facilitar para que esses reis venham. Em contrapartida ele diz assim, e sai da boca do falso profeta, da besta lá, e do, como é que é o nome aqui? É do falso profeta, da besta e do 3, né? É do dragão. Do dragão. Do dragão, da besta e do falso profeta. O dragão que é Satanás. Satanás. 3 espíritos semelhantes a rãs e diz que eles vão aos reis de toda a terra para reuni-los para uma grande batalha. Então existe, na verdade, irmãos, uma batalha prevista final entre Satanás e os homens ímpios da terra para lutarem contra Jesus. Literalmente. O que não faz sentido para mim, eu comentando ontem com o Daniel, que força que tem homem, comedor de arroz e feijão, nascido do pó, que derrama sangue, guerrear contra o cordeiro que está vindo lá do céu. Ainda que o exército seja, meu irmão, como a areia do mar, que força que eles têm? Percebe? Mas eles não têm nada a perder, né? Ou seja, já estão sofrendo já com água e sangue, estão bebendo sangue, o sol está queimando eles, ou seja, já estão cheios de pragas. Fala mesmo, nós não temos nada a perder. Percebe? Ou seja, é o que aconteceu lá com Israel. A mesma coisa do Egito, Egito, Faraó, não é isso? Doente, todo mundo machucado, ele pega todo o seu exército lá e sai e entra no Mar Vermelho. Como não crê, né? Bastava um milagre apenas, como não crê. Até Jesus fala lá no evangelho dele que a gente fala assim, mas eu queria ver um milagre acontecer, porque eu não acredito em Deus. E o próprio Jesus fala, né? Acho que é em Corazim, Betsaida, se a voz fosse feitos, os sinais tivessem feitos, tivesse sido realizado em Sodoma e Gomorra, tal, eles teriam se arrependido. Isso, já teriam se arrependido. Porque se arrepender, nossa, parece uma coisa tão difícil para as pessoas não se arrependerem. Mas é difícil. O arrependimento. Olhar para dentro de si. Uma coisa é você se convencer de algo. Se convencer. Arrepender é diferente. Arrependimento é mudança. Sabe? Você agora perdeu o controle da sua vida. Correto. Parou aonde, crente? 17 aí. O sétimo e última praga aqui. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, a semelhança da fala de Jesus na cruz, e está consumado, né? Está consumado. Ou seja, chegamos ao ápice, ao propósito final. A última praga. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu do cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Rapaz, 1 quilo já mata o homem caindo lá do céu, porque a velocidade multiplica, né? Exato, o peso dele. 1 quilo só já é suficiente. Agora, 35 quilos é um carro. Correto. Lasqueira, meu irmão. Complicado, viu? Para escapar disso aqui, né? Então, imagina, sendo precipitado do céu para cá. 35 quilos é uma violência de mármore. Isso foi a queda do menininho dos Estados Unidos que falou que pede para se salvar. Sim. 20 quilos. O cara disse que ele caiu uma queda de 40 por hora, de 3 metros. A altura baixa, comparado ao que vem lá do céu. Pois é. Não, terceiro andar. Mesmo assim... Pra você ver como é que é, então. É uma violência absurda, cara. Correto. Então, como no texto anterior, abre-se um paralelo, porque ele cita aqui Babilônia, e não é o foco nosso tratar de Babilônia, né? Oi? Do terremoto? Se quiser, é só, antes do Daniel dar sequência aí, irmão, só dar um ênfase aqui no terremoto, né? É dito aqui que nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que existe homem sobre a terra. Percebe?
Então é dito aí que a grande cidade foi fracionada em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram como resultado, como consequência desse grande terremoto. Então, possivelmente, as grandes cidades, ou boa parte dessas grandes cidades no mundo, serão atingidas por esse enorme terremoto que jamais foi visto algo sobre a Terra. Ou seja, farei abalar os céus e a Terra. Então, esse terremoto aqui é uma evidência desse sinal, né? O abalo sobre a Terra sendo sacudida, né? Tremendo e se fendendo, né? Então, um terremoto gigantesco, de uma proporção jamais vista sobre a Terra. Correto. Há um paralelo aberto, a partir do ponto que a gente terminou agora, do versículo 16, no 17 e 18, que ele vai trazer, como se ele fosse recontar a história da Babilônia, porque ele quer apontar ali a punição que ele vai dar para essa Babilônia, que nós já fizemos uma leitura já em outras ocasiões aqui, e que a Babilônia ela já está bem clara já no cenário mundial, né, lá em Roma. Então, se a gente pula, porque acho que a 6ª taça, ele vai apontar lá que Deus prepara o caminho para os reis ali. E os espíritos vão reunir os reis para uma batalha. Então, para nós fecharmos, a gente vai adiantar um pouco, para tratar talvez de uma forma mais cronológica para nosso entendimento, sobre agora a congregação desses reis para a batalha. Isso, é interessante. Vamos pular lá para o 19. 19, irmãos. Muito bom. Qual versículo, Crente? Eu vou ler a partir do 11. Oi, linda. 19, versículo 11. A gente já está finalizando e será lido só mais um texto que nós separamos aqui, que vai encaixar, os irmãos vão entender por quê. Você já fez? A continuação da junção dos reis da terra para a batalha contra o Senhor. Que eu triturei e farinha de coco. Versículo 11 fala assim, olha, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Ele está vestido de um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, o mesmo lagar apontado no início lá das taças. Isso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde em enxofre. Os demais, os exércitos, os reis que estavam nessa batalha, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. De um modo bem sucinto aqui, o texto de Apocalipse, ele traz aqui uma batalha sem detalhe. Uhum. É isso que a gente está tentando apontar. Que naquela reunião do Armagedon, ele é bem simplório quando ele aponta aqui que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e os demais, ou seja, todo esse exército que estava ali preparado para guerrear contra Cristo, ele vai ser destruído pela espada que sai da boca do Senhor. De modo bem simples. Só que, irmãos, Deus ele é tão assim, maravilhoso na sua forma de tratar as coisas,
que é um dos profetas lá atrás, ele revela com talvez mais precisão o mesmo evento, incrivelmente. E de uma maneira inequívoca, eu quero que os irmãos avaliem aí se não é exatamente disso que está se tratando o texto que nós vamos ler. Que é Zacarias, não é isso? 14. Capítulo 14. Os irmãos puderem abrir aí, que é importante esse aqui. Só fazendo uma correlação dessa batalha e do momento em volta dessa batalha, da situação daquele período, o que vai estar acontecendo em volta. Zacarias, capítulo 14. Lembrando, irmãos, que eu comentava com o Jorge aqui, que embora Daniel seja um dos grandes nomes do passado como tendo sido iluminado por Deus para receber revelações do tempo do fim, mas Daniel teve revelações enigmáticas, onde ele mesmo, ao concluir tudo, ele percebe que ele ficou inquieto, porque ele mesmo não conseguiu chegar a um entendimento claro de muita coisa. Zacarias, para mim, ele excede Daniel, nesse aspecto, né, vamos dizer assim, de privilégio na revelação. Porque ele foi de uma maneira muito clara, do início ao fim. Se os irmãos tiverem curiosidade depois, pode fazer uma leitura, que são só 14 capítulos de Zacarias. Zacarias, desde o primeiro momento, ele só vai relatar o tempo do fim com extrema clareza. Extrema clareza. Como nenhum outro livro há na Bíblia como esse. Nenhum. Vamos ler o 14 e os irmãos vão entender. E aí façam a junção agora do que nós falamos de Israel presente ali, do remanescente, percebe? Das nações que se reúnem para guerrear e da vinda do Senhor para guerrear com eles. É disso que vai tratar. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dias de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês, falando dos judeus, fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram no terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Versículo 6, eu estou lendo. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que o Senhor conhece. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A terra toda, de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até os lagares do rei. Versículo 11. Será habitada, falando de Jerusalém, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações. Lembra dos exércitos, irmãos? E diz lá que só será destruído pela espada que sai da boca? Olha o que esse texto fala no 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e suas línguas apodrecerão dentro de suas bocas. Naquele dia, grande confusão dominará estas nações causadas pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grande quantidade de ouro, pratas e roupas. Versículo 15. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas.
se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, no caso o próprio Cristo, o Senhor dos exércitos não enviará para ele chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Versículo 20, encerrando já. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas, nos cavalos separados para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. É um extrato, irmãos, bem claro aqui na profecia de Zacarias, que aponta para essa guerra última, final, né, entre os exércitos do mundo, que o próprio Senhor, né, preparou lá para que eles se congregassem lá no Armagedon. E que nunca aconteceu. E que também, movido por aqueles 3 espíritos que saíram do dragão, da besta e do falso profeta, e para reuni-los para a peleja contra o nosso Deus. Percebe? Então o Senhor julgou todo esse exército, mas a gente sabe, irmãos, que essa guerra do Armagedon, que é a guerra final, não vai matar todos os ímpios, porque nem todos vão lutar, mas apenas os exércitos vão lutar. Percebe? Então todos aqueles que estiverem associados diretamente a esses reis da terra lá, ou seja, os exércitos da terra, que vão congregar e vai somar força ao anticristo, todos eles serão mortos pelo Senhor. Mas o povão em si não. Serão atormentados, vão sofrer bastante com úlceras, mas boa parte, ou a maior parte deles, vão sobreviver. Sim. Não é isso que é dito lá? Eles vão sobreviver. E para entrar no milênio, porque a Bíblia fala que no milênio também, vai haver ímpio ainda também no milênio, incrivelmente. Durante o reinado de Cristo na terra, 1000 anos, ainda pecadores estarão aqui na terra, em carne e osso. A Bíblia diz aqui no texto, se eles não fizerem a vontade de Deus, o Senhor não enviará a chuva sobre eles. Ou seja, eles terão que fazer. Percebe? E isso aqui nunca aconteceu. Isso aqui nunca se deu, isso aqui. É uma profecia nunca cumprida. Isso aqui só será cumprida no milênio. É o que a gente leu aqui. Diz que ele virá no cavalo branco, dominará a terra com cetro de ferro. O cetro de ferro é exatamente isso. O ano? Velho Testamento, dos últimos profetas, depois do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro. Mas tem muita informação. O livro de Zacarias tem muita informação que nunca aconteceu, sabe? Muita mesmo. Não, porque eu sei que os judeus, eu fui para Israel, conheci muitos judeus na minha vida, e eles falam muito dessas profecias de Zacarias, em relação a Jesus, de não crerem em Jesus. Sim. Eles achavam que, segundo essa profecia, eles confundiam que essa profecia estivesse, sei lá, sendo feita por um Jesus glorioso vindo para tomar a frente de Israel contra a Roma, né, o sistema político. Eles achavam que Jesus vinha à terra como filho de Deus poderoso para tirar eles daquela escravidão toda, para poderem derrubar politicamente Roma. Sim. E achando que Jesus iria tomar o poder deles. Eles basearam nessas profecias de Zacarias. Sim. Mas é porque quando você pega, por exemplo, Márcia, o Antigo Testamento quase que todo, você vai encontrar sempre quando aponta para a vida do Messias, sempre mostra o Messias glorioso. Entende? Essa ideia do Jesus carpinteiro, sofredor, um homem moribundo, você não vê isso claro. Então, como por exemplo, você pega lá o capítulo 53 lá de Isaías, como é que o judeu interpreta aquilo ali? Eles veem aquilo ali não na figura de Jesus, mas na figura do próprio Israel, sofredor. Percebe? Eles não veem Jesus ali. Eles conseguem ver duas vidas. Dele, não, eu fui para fazer o rei. É por isso que eles não entenderam. Porque cadê o guerreiro? Cadê se impondo sobre os romanos? Não, está aqui sofrendo, falando de
de sofrer, isso aí não faz sentido, não. É apanhar. Não, esse ainda não é o Senhor. Esse é o impostor, esse é o mentiroso. Essa é a ideia. Que era mais claro em todas as profecias, era o lado glorioso dele. Sempre quando é apontado mais, traz a ideia gloriosa. Ele virá para reinar, estabelecer o seu reino na terra. Essa é a ideia. E Jesus não veio fazendo isso. Imaginavam isso, mas ele não veio. Eu queria entender as coisas de Deus a esse ponto, de chegar a entender, eu sei que ninguém merece, mas ninguém merece mesmo. E eu penso, por que a gente acaba crendo e outros não creem? Eu queria tanto entender isso. Chega a me dar desespero. É porque crer, Márcia, não é só entender. Não, eu falo crer, viver, entender. É porque o entender as pessoas entendem. Mas é porque para elas não faz sentido no sentido prático, né? É porque para você crer naquilo ali, você tem que abrir mão de muita coisa. E quem tem muito apego a essa vida, jamais irá crer. Porque as promessas dele ssão eternas. Faz 2 anos só que eu creio. Pois é, então não faz o menor sentido para alguém que está totalmente envolvido, seu coração está totalmente entregue a essa vida, ele crê numa realidade que ainda virá. É a fala de Paulo. É loucura para os que perecem, o Evangelho, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Eles preferem... É uma loucura. Para eles soa como algo insano, louco, né? Parece que está fora de si. Não faz sentido. Paulo foi tratado assim. Muitas vezes. O Evangelho é loucura. Por isso que eles não creem, porque não faz sentido para eles. Porque para eles faz sentido é o desfrutar agora. É o prazer agora. O prazer efêmero agora. É o desfrutar o agora. Por isso que esses profetas do meio religioso, profetas mentirosos, que estão cheios deles por aí, eles misturam, né, a verdade de Deus com a verdade deles, prometendo promessas agora, de benefícios agora. E você será próspero agora, você será curado agora, você vai receber agora. Tu já vai reinar agora. Percebe? Tu já é príncipe agora. Então, esses profetas da carne aí, eles têm levado multidões após eles, porque é isso que o homem natural quer. O homem natural, ele se esquiva de qualquer dor, de qualquer sofrimento que seja. E essas igrejas que elas fazem, não vem para cá, vem para Jesus que ele vai melhorar o teu casamento, ele vai te dar um emprego, vai te dar uma saúde boa, para você, para todo. Gente, quem é que não quer isso, rapaz? Quem é que não quer isso, gente? Saúde maravilhosa para mim e para meus entes queridos. Emprego, meu irmão, top. Concurso público. Meu Deus do céu. Já pensou? Todo mundo quer ganhar aqui, ganhar lá, meu irmão, era a melhor coisa. O problema se tivesse fabricando carro, né? O problema é que Jesus falou que se o homem ganhar aqui, ele vai perder lá. E se ele perder aqui, ele ganha lá. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Não tem como você ganhar aqui e ganhar lá. Ganhar aqui é sinônimo de perda lá. Já automaticamente. E o que esses profetas mentirosos fazem é exatamente o contrário. Você ganha aqui e ganha lá. Tudo mentindo pro povo. E o povo, sem noção, acredita tudinho. De nós fazer dos meus filhos 2 vezes condenados. É desse jeito. Essa é a realidade. Os irmãos aí, tem algo, irmãos? Ficou claro para os irmãos? Alguma coisa não ainda ficou, vamos dizer assim, pendente de alguma clareza maior? Informe aí como é que os irmãos recebem aí. Eu vejo de uma maneira muito clara e maravilhosa, assim, vamos dizer. E como se a gente quisesse aprender um pouco mais a cada momento, porque como se estivesse faltando. Na realidade não falta, mas é uma sede, um tipo de sede de conhecimento, porque é muito profundo isso aí. Então é muito bom, muito bom. Para mim tá sendo maravilhoso. Amém, meu irmão. Não pode haver, Daniel, não pode haver na igreja temor, sabe? A igreja que eu me refiro é aquela que foi lavada pelo sangue de Cristo. É aquela sobre o qual ele derramou seu sangue lá na cruz. Não deve haver por parte da igreja temor, algum tipo de receio, né? O poder que age na igreja é que dá força para ela caminhar.
e seguir na direção que Deus espera que ela siga. Mesmo nas suas imperfeições, nos seus erros, mas é a força do Senhor que nos leva adiante. Por isso que a Bíblia fala que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Poderoso é Deus para o erguê-lo e colocá-lo de pé. Então a nossa força, irmãos, não é nossa, na verdade, é de Deus. Nós somos a semelhança de qualquer pecador aí, meu irmão, fraco, sabe, covarde, frouxo. Assim é todo homem. E nós não somos diferentes disso. Percebe? Agora, do alto vem um poder, meu irmão, que a gente não consegue descrever. E é esse poder que deu coragem a homens do passado, para que diante da morte, eles não temessem. E muitos foram martirizados, derramaram seu sangue em prol daquilo que acreditavam. E a igreja remanescente do tempo do fim, a Bíblia diz que o destino dela também é semelhante a muitos daqueles que no passado foram martirizados. A igreja também vai derramar o seu sangue. Percebe? Ela vai mostrar o seu valor, meu irmão. Ela vai mostrar o seu valor, a sua virtude do Senhor. Honrar sua fidelidade. Honrar a sua fidelidade. Então nos alegramos, irmãos, em saber que Deus, Ele controla tudo, irmãos. Desde o primeiro momento, desde a Gênesis lá, o princípio da criação, até a consumação de todas as coisas no Apocalipse, a descrição é de que Deus controla tudo. E a vontade dele prevalecerá sobre toda a terra. Ele será rei de toda a terra. Será um momento único, sabe, sonhado, desejado. Percebe? É por isso que a Bíblia fala que nunca mais haverá choro, tristeza, dor. Então nós vamos viver esse momento ainda, tão sonhado, tão desejado. Não agora, mas lá na frente, quando deixarmos essa vida. Amém. A gente vai estar encerrando por aqui, né? Chegamos ao final. Eu queria pedir aí o Dimas fazer uma oração aí, Dimas. Encerramento, agradecimento. Amém. Vamos agradecer então pela participação de todos e a participação da irmã aí também, que ela volte outra vez, né? Que ela chegou num dia de um estudo bem tenso. De repente ela corre hoje mesmo, né? Mas vamos pedir a Deus que ela... A Márcia, que a irmã Márcia use esse estudo como uma provocação, né? Um despertar. Por que esse povo reúne em casa? O que eles fazem tanto que os outros não fazem, né? Então que ela venha ficar curiosa e que de repente volte outra vez. Vamos orar então agradecendo a Deus.